Olá, como estão? Bem-vindos ao novo Imobiliário em Conversa. Hoje temos connosco o arquiteto Ricardo Latoeiro, que é o representante aqui na zona do Algarve da Ordem dos Arquitetos. E eu gostaria, agora como habitualmente, que fizesse uma pequena apresentação de si e da organização que está cá hoje a representar para quem está em casa para ficar a conhecer. Ok, em primeiro lugar, bom dia, obrigado pelo convite. O meu nome é Ricardo Latoeiro, sou natural de Lisboa, tirei o curso de arquitetura em Lisboa e em Veneza. Estive a trabalhar em França, depois voltei, estive na administração central do Ministério das Finanças, depois acabei por ganharmos uns concursos públicos e montar o escritório. A minha vinda para o Algarve acaba por ser uma questão familiar, a minha mulher é algarvia. Depois, em cerca de 2020, coincidiu o facto de ter começado com doutoramento em urbanização e saúde e estava metido também a fazer uma graduação em urbanização e saúde na Universidade de Copenhaga. Candidatámos-nos ao primeiro mandato da secção regional do Algarve, na altura como secretário. Foi a primeira vez em que a organização se dividiu em secções regionais, ao abrigo das NUT 2, portanto, neste momento existem, desde 2020, 7 secções regionais: Norte, Centro, Lisboa, Val do Tejo, Alentejo, Algarve, Açores e Madeira, mantendo-se um Conselho Diretivo Nacional, que depois acaba por coordenar tudo isto. Portanto, no primeiro mandato eu fui secretário do Conselho Diretivo e agora, num segundo mandato, acabei por abarcar este cargo e, portanto, desde 2023 estamos em funções, com novas funções, digamos assim. Sim, senhor. Então nós, como também um dos objetivos do programa é dar a conhecer as profissões do imobiliário, não o imobiliário só, eu fazia a pergunta porquê arquitetura? Quando é que decidiu que eu quero ser arquiteto para a vida? É assim, a minha família, nenhuma delas está ligada ao setor. Está ligada ao setor da saúde. Entretanto, o meu irmão é jornalista, portanto, nenhum dos dois seguiu as diretrizes um pouco da família. Porquê a arquitetura? Porque a determinada altura da minha vida, quando tivemos de trocar de casa, porque a casa já não dava para 4 pessoas, e lembro-me de andarmos à procura, os meus pais andarem naquela busca normal de ver casas e apartamentos e etc. E fazia muita confusão porque era tudo muito parecido. E, portanto, não havia grande diversidade, ou seja, nós queríamos aquelas pequenas coisas de ter um bocadinho mais de espaço exterior, não ter, mas era tudo muito tipificado. E isso despertou-me ali uma curiosidade, que era, mas porquê é que nós temos que viver todos da mesma maneira, se só somos diferentes? Pois, obviamente, nós temos aqueles colegas da escola que vivem de maneiras diferentes e eu acho que um pouco a curiosidade veio daí. Portanto, veio dessa pequena alta. Já agora isso leva-me para uma outra pergunta, que é: a arquitetura é arte ou é técnica? A arquitetura é a funcionalidade, a estética e a funcionalidade no seu pleno. Portanto, a arte em si é algo que deve ser admirado. Neste momento, nós vemos a arquitetura como é algo que é passível de ser admirado, mas nunca pode perder a sua função, que é, no caso do habitar, as pessoas viverem lá. Portanto, eu diria que é uma arte humanizada, digamos assim, porque ela é vivida. Pois, porque de vez em quando existe muita, até aquela experiência que nós ouvimos, eu fui para o arquiteto e a partir do momento em que entreguei o meu projeto ao arquiteto, ele ficou dono do projeto e eu até parece que a casa não é minha, não é? E, portanto, de quem é que é a ideia, de quem é que é o coordenador da ideia? É o proprietário ou é o arquiteto? É assim, como qualquer encomenda, quando nos fazem uma encomenda, nós estamos lá, obviamente, para cumprir os desígnios da pessoa, porque é a pessoa que vai habitá-la, no caso de ser a habitação própria. No caso de ser um promotor, é exatamente igual. Portanto, existe ali uma data de requisitos que tem que se cumprir. Obviamente que o arquiteto tenta dar um plus a tudo aquilo que faz. Portanto, se é uma casa para uma habitação própria,
há coisas que é preciso prever, aquilo é quase o nosso prémio Carreira Arquiteto Firme Meio tem uma expressão muito que é aquilo é quase um casamento ali temporário, onde estamos a trocar experiências para tentar que a pessoa fique exatamente com aquilo que pretende e aquilo à sua medida. Portanto, eu diria que é algo que nasce dessa relação. Eu agora, nós aqui somos conhecidos por fazer algumas provocações, aceita ou não. Existe má arquitetura ou existem diferentes formas de arquitetura? Olha, como diz o arquiteto Cisa Vieira, existe arquitetura e existe construção civil. Ok, isto para o bom entendedor, não é? Mas nós falávamos aqui de arquitetura e estávamos a falar aqui deste casamento. Eu já, ao longo da minha vida no imobiliário, vi a arquitetura em diferentes papéis. Aqui há uns anos atrás a arquitetura era quase um componente menor, o engenheiro é que tinha a primazia do projeto, hoje em dia não, o arquiteto é o líder do projeto. Como é que foi? Agora aí já vamos a falar também uma questão de organizações, estamos a falar aqui da importância de cada profissão no processo de construção, mas a atividade do arquiteto mudou bastante nos últimos anos. Sim, quer dizer, se recuarmos um bocadinho, a arquitetura, tal como a engenharia, são profissões milenares, e se recuarmos, se calhar, 500 anos, percebemos que a atividade da arquitetura, ou seja, do belo e do técnico, estava condensado numa pessoa só, não é? E, portanto, desde aí para cá as coisas têm-se vindo a especializar. Portanto, o facto de aparecer aí muito a parte da arquitetura, que acaba por ser o desenho e depois a coordenação de todas as especialidades, e a outra parte muito mais técnica, que nós chamamos sempre as especialidades, mas que é tudo aquilo que acaba por compor a arquitetura, não deixando a arquitetura de ser uma própria especialidade. Parece-me que eu não acho que sejam coisas assim tão separadas, porque na realidade o projeto é algo que obriga a uma coordenação de uma série de pessoas e depois obriga não só à coordenação entre estas pessoas que fazem o projeto, mas também àquelas que o executam. Portanto, eu percebo a pergunta, mas acho que no final do dia somos todos humanos e temos todos que andar-nos, obviamente, a coordenar. Sim, do ponto de vista hoje da coordenação, por exemplo, de um projeto de licenciamento, o arquiteto é a figura central de onde tudo parte, não é? Sim, porque na realidade o projeto de arquitetura entra primeiro e depois existe associada a questão do termo de responsabilidade. E, portanto, esses pequenos instrumentos que existem ao pedido da licença iniciam-se sempre com a arquitetura. Portanto, é um pouco por aí, o qual faz sentido, porque não havendo arquitetura, as engenharias também não sabem o que desenhar sobre uma folha vazia. Portanto, sim, parece-nos obviamente bem. Como já tem uma experiência até internacional no estudo, não é? Eu diria que a nossa arquitetura, face às outras, por exemplo, eu conheço também um bocadinho Espanha, a arquitetura, o arquiteto é um bocado diferente, tem uma formação mais técnica. E nós vemos a questão da nossa arquitetura ter também uma componente, se calhar, na escola mais artística, é o que tem levado a estes prémios internacionais que nós temos tido com os nossos arquitetos, porque, efetivamente, a arquitetura portuguesa tem sido reconhecida aí pelo mundo, até melhor do que de vez em quando em Portugal, não é? Sim, porque, na realidade, assim, os arquitetos, na sua globalidade, eu acho que têm um conhecimento muito acima da média e, portanto, daí o facto de existirem muitos arquitetos que acabam por emigrar e há uma grande procura externa, internacional, de arquitetos portugueses. Isso quer dizer que, obviamente, existe não só a questão, obviamente, do reconhecimento da arquitetura feita pelo arquiteto Álvaro Siza e Souto Moura, que são os dois peritos nacionais, mas, sobretudo, isso acaba por transparecer também na formação que os arquitetos têm, portanto, eles vão preparados, obviamente, e com conhecimento para poder dar resposta, independentemente do cenário internacional onde se inserem. Porquê é que não acontece tanto cá? Não acontece tanto cá porque os instrumentos que nós temos para fazer arquitetura são extremamente burocráticos e complexos e antagónicos. Estava a falar dos instrumentos de gestão territorial, nomeadamente os regeus da vida, os rejueques, os regimes jurídicos da edificação, alguns deles, como o regeu, por exemplo, que feitos num tempo completamente desfasado daquilo que nós vivemos hoje, que é uma camisa de forças na concepção. Eu não diria que era só o problema do velhinho regeu, como nós costumamos chamar, mas na realidade é assim. A questão do regeu e a questão de muita legislação que existe, ela foi pensada no século XIX, posta em prática no século XX e nós estamos no século XXI. Isto porquê? Porque
parece que existe sempre muita redundância em querer mudar coisas ou tentar uniformizar uma série de legislação que existe e que depois nos impede de poder ser mais proativos. Eu costumo dizer que nós temos sempre um problema do CIR. O CIR é o conhecimento, os instrumentos e os recursos. Eu acho que os arquitetos todos têm conhecimento para poder fazer e, como estávamos a dizer, a prática internacional vem-nos a dizer isto. Os instrumentos não são os melhores. Portanto, não faz sentido um arquiteto hoje em dia ter por base no seu cotidiano cerca de 2.200 documentos legais de que tem que, obviamente, dar cumprimento consoante a encomenda. Quer dizer, não faz sentido. Isto é algo que é anti-progresso de um próprio país. E a questão dos recursos humanos, porque, obviamente, que existe uma grande precariedade na profissão e essa própria precariedade é muito objetiva na questão do próprio Estado. Quer dizer, não existe uma carreira especial de arquiteto. Portanto, nós não conseguimos, nós temos que ter instrumentos para que o próprio progresso seja ele eficiente. É impensável dizer a um promotor imobiliário que tem que aguardar possivelmente 1 ou 2 anos para conseguir começar a fazer a escavação. Quer dizer, não faz sentido. E, portanto, é com muita dificuldade que nós assistimos à profissão hoje, percebendo, obviamente, tudo aquilo que se passa à sua volta, mas nós não temos instrumentos e, portanto, a questão dos instrumentos tem que ser dada pela governança, não é? Portanto, pelas iniciativas políticas, e que choca-nos muito, e penso que isto para a sociedade geral é facilmente perceptível, os arquitetos têm o conhecimento jurídico sobre os instrumentos, tal e como os advogados, com uma diferença é que nós aplicamos-los. E quando os vamos aplicar, há coisas que não fazem sentido. E, portanto, nesta contínua alteração legislativa, sentarem a ter os inputs dos arquitetos, nós não podemos querer que os resultados sejam diferentes se mantemos o mesmo método. E é isso que estamos a assistir hoje. Aqui há uns tempos eu li uma entrevista de um arquiteto, precisamente, que se interrogava se os arquitetos, quando vão para o poder local, se esquecem aquilo que aprenderam na escola de arquitetura. Existe um bocado essa dualidade do arquiteto enquanto projetista que está a tentar fazer e o arquiteto enquanto estou guardião da lei e desses tais 2.000 e tal documentos que é quase impossível sabê-los todos, não é? E, portanto, a gente está a falhar num qualquer portanto, não era melhor haver mais regras básicas e gerais e depois um consenso sobre a obra do que esta... Sim, nós muitas das vezes achamos que, por vezes, é preciso afastar-nos do problema para perceber bem o problema. Portanto, quanto a nós, não nos faz sentido existirem 10.000, ou neste caso 2.000 regulamentos, quando na realidade poderíamos haver um só. Eu vou-lhe dar um exemplo. Na questão do Simplex que saiu, e ele na realidade sai para dar uma série de alterações a vários diplomas, nós próprios nos perguntamos porque é que não sai um diploma a dizer exatamente, ou seja, na questão do RJOE, sair o RJOE, sair a portaria ao mesmo tempo e depois todas as alterações. Ou seja, a questão do Código da Construção, eu penso que iria por aí, que era o facto de tentar condensar tudo só num instrumento. Agora, até o de conseguirmos ter, se o vamos ter, é a segunda pergunta, a prática é ao dia de hoje. Portanto, mudar a prática ao dia de hoje, por muito que os arquitetos queiram ter entendimentos próximos e etc., se as pessoas não falarem, nunca nada vai acontecer. Portanto, os arquitetos, como é a sua prática cotidiana de falarem sempre com muitas pessoas que estão envolvidas nos processos, nós temos sempre toda a disponibilidade para poder falar com o poder político, para tentar ajudar e para que realmente essas alterações se traduzam depois na eficiência dos processos, que acho que é aquilo que toda a gente pretende. Aí entra agora aí a instituição que representa, não é? Que é a Ordem dos Arquitetos. Qual tem sido o papel, qual tem sido a posição, qual tem sido digamos, as ações que têm sido levadas a cabo para auxiliar neste processo pela Ordem? É assim, em termos nacionais, nós o que vamos acompanhando é que têm existido várias diligências políticas dos vários setores e nos vários intervenientes para tentar mudar as circunstâncias, desde as alterações legislativas até à questão de tentar a criação de uma carreira do arquiteto na função pública. Nós, em termos regionais, aquilo que temos feito é tentar aproximar o máximo as pessoas e, portanto, tentar aproximar não só os membros que continuam a trabalhar no privado, com ações que temos tido de esclarecimentos jurídicos, já temos feito isso muito ao longo agora deste mandato,
Temos continuado a tentar promover o papel dos arquitetos e da arquitetura com a questão dos prémios, os prémios de carreiras, uma intervenção também nos mais pequenos. Mas aqui a grande dificuldade, e penso que esse é o ponto onde eventualmente a Ordem pode fazer uma alteração de paradigma na região, tem a ver com a aproximação dos técnicos da administração pública para que eles se conheçam, para que se possam trocar ideias, porque eles estão claramente desligados uns dos outros e, portanto, não faz sentido, perante os mesmos problemas, que as pessoas não possam trocar ideias para tentar criar os consensos. E eu acho que estes pequenos consensos, e o Algarve tem essa facilidade de serem só 16 municípios, penso que compete também à Ordem tentar aproximar, para tentar que as pessoas, conhecendo-se, possam criar alguns consensos sobre as interpretações da lei, porque muitas das vezes estamos aqui sempre muito como o que é a interpretação de um artigo genérico do RJUE ou da própria portaria, e, portanto, nós próprios estamos aqui a tentar desenvolver dentro deste grupo de trabalho alguns pequenos instrumentos que ajudem não só a quem está do outro lado a analisar, mas sobretudo quem está a submeter. Uma coisa tão simples quanto o tal portal nacional para a submissão dos projetos, que é quase preciso tirar um curso para cada Câmara Municipal, porque mesmo aí, que deveria ser uma questão uniforme, isso não existe, não é? Não existe e... Quer dizer, o arquiteto acaba por ter uma visão do macro ao micro, né? Da visão do território ao micro, que é do desenhar o parafuso, um projeto de execução. E é muito difícil aceitar que para concelhos vizinhos a submissão seja diferente e as interpretações são diferentes. Não faz sentido, quer dizer. Eu acho que não faz sentido para o bem de todos. Até pelos próprios técnicos que estão no município e depois passam para outro, ou cá a transição. Aquilo é um mundo todo novo, não faz sentido. E é preciso que as coisas se tornem todas muito mais eficientes. E para essa eficiência existir, tem de haver aqui uma uniformização de conceitos. E regionalmente é um pouco isso que nós tentamos fazer, porque é aquilo que é um pouco aqueles instrumentos que nós podemos ter aqui para poder estar a aproximar as pessoas, porque no final do dia nós temos um prazo de vida para poder fazê-las e, portanto, temos que tentar aproveitar essas oportunidades. Como está a falar em uniformização e isso implica alguma evolução também do próprio técnico. Eu lembro-me agora, por exemplo, como é que o arquiteto vê, passamos do tempo de desenhar à mão, não é? Depois para o CAD, hoje em dia temos o BIM, como é que o arquiteto acompanha também essa evolução tecnológica na sua forma de produzir arte funcional? Eu diria que com alguma facilidade, mas também com alguma dificuldade. Porquê? Com alguma dificuldade porque a lei continua-nos a obrigar a entregar ficheiros em programas que estão obsoletos. Isto é o primeiro ponto. E com alguma facilidade porque o acesso à informação hoje é muito. O 10 vem a dizer também que o BIM passará a ser obrigatório, mas também com muita facilidade em perceber que na data em que a própria lei diz que o BIM passará a ser obrigatório, que ele já está desatualizado. Portanto, a evolução é algo que está acontecendo no nosso tempo a uma velocidade muito rápida e, portanto, parece-me que fará mais sentido estar sempre a aliar às novas tecnologias, nomeadamente à questão da inteligência artificial agregada a um BIM. Mas eu acho que os arquitetos são capazes, obviamente, de fazer essa transição, por muito dolorosa que por vezes possa ser, em gabinetes maiores às vezes é muito mais difícil, mas parece-me que a partir do momento em que os arquitetos têm esse conhecimento, que obviamente percebem que aquilo é um instrumento de trabalho essencial. Já agora, só por uma curiosidade, estava-me a lembrar aqui de uma história que aqui há uns dias li, que nós não somos o país mais burocrático. No Japão, só o ano passado é que foi eliminada uma lei que obrigava a que os documentos entregues na função pública fossem feitos por uma disquete. Agora, nós estamos a ver a dimensão dos ficheiros do dia de hoje e a capacidade das disquetes antigas. E, portanto, de vez em quando havia necessidade de levar quase um caminhão de disquetes para fazer uma entrega de um processo. Mas a lei só acabou ano passado, que foi uma coisa muito engraçada. Mas pronto, as evoluções tecnológicas também estão a ser tão rápidas. Certo, mas repare, o exemplo é bom porque o Japão, obviamente, tem ali uma grande percentagem de
de valores culturais intrínsecos à sua história, mas especialmente é o país com o maior progresso no mundo. Uhum. Pois, mas esta questão da transformação rápida que nós tivemos do auxílio à nossa produção tem a influenciar completamente as carreiras, não é? Hoje em dia um arquiteto que não tenha um conhecimento de informática vê-se muito limitado naquilo que é a sua capacidade de produzir. Sim, mas isso faz parte do progresso, não é? Antigamente também se desenhava tudo à mão e o arquiteto estava na obra a construir os templos e a ajudar e a desenhar as vigas e etc, etc. E obviamente hoje existe essa especialização, mas a tecnologia é completamente benéfica. Parece-me que é benéfica até porque ajuda não só a conseguir testar, ou seja, conseguir antecipar problemas de obra, e às vezes até com a própria coordenação, portanto isso é muito benéfico e portanto o erro de projeto que vai para a obra é uma coisa já muito diminuta porque consegue já antever tudo isso. Já agora, passando aqui para outra fase, hoje em dia é impossível falar no imobiliário sem se falar sobre a crise da habitação e o problema da construção. Há pouco falava-me dos espaços, todos eles muito uniformes e da falta de diversidade. E hoje nós diremos, mesmo com a falta da mão de obra, todos nós estamos numa transformação até do sistema produtivo. Não assusta que essa questão, por exemplo, da industrialização, da construção, da fabricação modular, essas coisas do género, vai acabar naquilo que quis fugir, que é voltamos outra vez a uma uniformização dos espaços? A mim assusta-me, sobretudo, a questão da falta do acesso à habitação. O que é completamente diferente de afirmarmos que há falta de habitação. Existe claramente a falta de acesso à habitação, ou seja, a habitação existe, mas a maioria dos portugueses não consegue ter acesso. Esse sim assusta-me. A questão da industrialização dos processos construtivos, eu aceito isso até com alguma naturalidade, desde que eles próprios acabem por corresponder às pretensões da encomenda, não é? Portanto, conseguir fazê-los em fábrica e levá-los para lá e antecipar ou reduzir o tempo e o custo de produção em obra não me assusta. Assusta muito é que hoje em dia os projetos a serem feitos e a serem aprovados demorem tanto tempo como a construção. Sabe que eu tinha E, portanto, aí estamos a duplicar o tempo. Eu tinha um americano, um construtor americano, que veio a Portugal e disse que nós não tínhamos indústria da construção, que nós tínhamos artesanato de construção, porque dada a tal elevada componente que nós produzimos em loco, não é? E não industrializado. E isso, agora, nós estamos aqui no Algarve. O Algarve é uma das zonas de Portugal onde nós temos as casas mais caras do país e, portanto, há, se calhar, maior liberdade. Numa moradia temos mais liberdade criativa e esta tal liberdade artística do que num edifício de habitação multifamiliar. Não sei, não creio. Porquê? Porque depende muito sempre de até onde é que a encomenda ou o cliente pretende ir. Não é? E podemos ter um cliente muito conservador para fazer a sua moradia e, portanto, não nos permite, obviamente, fazer outro tipo de arquitetura, como também podemos ter um cliente que seja altamente visionário e quer criar alguma coisa diferente no mercado com habitação coletiva. Acho que depende muito de caso a caso. Sendo que, obviamente, que enquanto numa moradia, se for para o proprietário, o investimento na obra é algo que é muito mais próprio, não é? E na questão, obviamente, de um produto para ser vendido, existe claramente ali um rácio que tem que ser estabelecido e, portanto, digamos que a imaginação pode estar um pouco mais condicionada a isso, mas não deixa de ser um desafio também diferente. E na guerra de engenheiro e arquiteto, eu costumo dizer sempre, eu volto a dizer, eu sou de gestão, não é? Portanto, aí sou neutro nessa guerra, que quando haveria antigamente aquelas mais limitações do ponto de vista técnico, em que a arquitetura às vezes tinha que se limitar àquele reticulado de betão e essas coisas do género. Hoje em dia, mesmo as soluções construtivas dão mais liberdade ao arquiteto. Sim, em termos do trabalho do dia-a-dia, não me parece que isso é mais um mito que outra coisa. Obviamente que muitas das vezes os arquitetos, quando querem uma audácia maior, muitas das vezes isso obviamente pode representar alguma resistência por parte de alguns engenheiros.
porque tem a ver com o risco, não é? Às vezes tem muito a ver com o próprio risco. Mas temos muitas soluções hoje em dia, existe muito conhecimento e o conhecimento é globalizado para que se conseguir fazer isso. E às vezes o que não acontece tem mais a ver com o custo que aquilo representa perante a obra. E penso que muitas das vezes acontece muito isso. Por muito que o cliente goste e que até seja possível de fazer, o custo que aquilo envolve, se calhar não representa uma boa escolha, mas pronto, isto é um trabalho de equipa e, portanto, o próprio cliente faz parte dessa equipa, portanto, é sempre quem aprova ou não aprova a questão das soluções. Vamos sair um bocado do edifício agora, Força. porque há pouco disse que mesmo o arquiteto vai do parafuso até à concepção regional, não é? E existe aí uma pequena, eu diria até, sobreposição que nós temos ainda de algumas atividades. Nós iremos ter como convidado um representante da Associação dos Urbanistas, que é outra atividade que começa a tentar ganhar independência, não é? Saindo aqui do prédio em si, passando para o espaço, disse-me que estava a trabalhar num doutoramento em que a questão é a questão da Urbanização e saúde. Urbanização e saúde. E fechou agora este ano um projeto liderado pelo IGAC sobre cidades saudáveis, mas ali até tinha mais a ver com a questão da saúde mental e essas coisas do género. Então, nós hoje começamos a perceber que, efetivamente, os espaços são fundamentais para o nosso equilíbrio, para a nossa saúde mental, para o nosso bem-estar, não é só estar bem em casa, mesmo o espaço público. Então, já agora fala-me um bocado aí das conclusões do seu trabalho, não é? Porque é uma área nova que se está a desenvolver. É assim, em primeiro lugar, não é uma área nova. Sim, eu também pensei nisso aí quando disse. É uma área que se está a tomar com mais consciência agora, está mais presente. Mas parece-me, em efeitos práticos, daquilo que a própria legislação, porque a legislação são leis, parece que as pessoas esqueceram que tivemos em confinamento. Não é? E tivemos em período pandémico. Desde sempre, a história da humanidade diz que as cidades foram colocadas, ou começaram-se a haver os primeiros aglomerados urbanos em zonas que tinham condições propícios à própria saúde, digamos assim, mesmo que fossem inconscientes, ou seja, a proximidade dos rios, a proximidade das montanhas, a questão da colocação das casas, tinha-se muitas vezes em consideração de onde é que eram os ventos predominantes, portanto, é uma coisa que deve estar já na nossa gente, porque obviamente ninguém vai quer ir habitar ao pé de um vulcão, ou quer ir habitar... Mas até temos. Sim, eu sei, mas existem sempre... Há um equilíbrio sempre que é feito. Há sempre um equilíbrio e obviamente que as povoações só começam a nascer em zonas onde são propícias à sua prosperidade, não é? O que acontece hoje é que parece que todos os valores, apesar de termos uma comunidade científica muito objetiva em relação a isso, parece-me que a concretização de todas essas práticas são depois diluídas. Eu vou-lhe dar um caso muito prático. Quando se faz uma operação de loteamento, obriga que existam espaços verdes. Esses espaços verdes, por coincidência ou não, estão exatamente dentro daquilo que são os rácios da Agência Europeia do Ambiente, da Organização Mundial de Saúde e até das Nações Unidas. E, portanto, esse rácio existindo, devia ser cumprido. Mas, na realidade, quando se faz uma operação de loteamento, o requerente fica com a possibilidade de não os poder entregar e poder fazer compensação financeira. Portanto, na realidade, nós, quando estamos a fazer a cidade, nós não estamos preocupados, efetivamente, com o melhoramento da qualidade de vida da população que lá vamos pôr. E este é um dos maiores problemas que temos com a questão deste PRR, que é o facto de estarmos a aumentar a densidade das cidades sem estarmos preocupados se as densidades conseguem responder àquela densidade. Sim, porque muitas vezes as autarquias até olham para o espaço verde como um centro de custos e o pagarem acaba por ser uma receita e, portanto, mesmo essa concepção... Quando, na realidade, devia ser exatamente o oposto, que era a criação, e nós temos esse caso aqui no Algarve, sobretudo ali com a zona de Vila Moura, em que os espaços verdes e os espaços azuis, que é a proximidade do mar, são claramente um dos fatores para beneficiar o imobiliário. Porquê? Porque, na realidade, aquilo tem efeitos benéficos para a saúde. Em termos muito objetivos, a presença e as pessoas viverem perto das zonas verdes e das zonas azuis, por exemplo, o último que eu tinha visto era que beneficiava a questão da obesidade infantil em 5%.
São dados objetivos, não são teorias científicas, nem utopias. E, portanto, existe agora também alguns estudos que estão a fazer sobre a questão do envelhecimento da população nas cidades e, na realidade, a população que vive mais próxima destes espaços acaba por ter melhores índices de saúde do que os outros. Mas parece-nos natural, ou seja, uma pessoa consegue sair e dar uma volta num espaço verde, consegue ir à praia, quer dizer, obriga até à própria mobilidade e promove a própria mobilidade. E, mais uma vez, parece-nos que, de um momento para o outro, parece que ninguém teve em pandemia. Quer dizer, quando as alterações legislativas, por exemplo, deviam promover a existência de espaços exteriores nas habitações, a questão das varandas, não é? E depois a própria legislação não é benéfica para a questão das varandas. Tínhamos o problema dos bidés, como se costuma dizer, agora temos o problema das varandas. A questão dos espaços verdes exteriores, quanto a nós, devia obviamente ser obrigatório a qualificação desses espaços e não permitir que não fossem feitos. E, portanto, na questão do PRR, como estava-lhe a dizer, preocupa-nos muito a questão de estarmos a olhar para a árvore e não para a floresta. Que é, vamos lá pôr lá mais habitação e etc. Sim. Mas, curiosamente, um bocado a contravapor com aquilo que tem sido, por exemplo, aquela intenção comunitária do rewilding, não é? Que é as autarquias retirarem aos espaços que estão classificados como urbanos, espaços para voltar a voltar à natureza, não é? Mas isso tem implicações económicas e, como nós sabemos, a oposição depois é grande, não é? Acho que é preciso coragem, porque na realidade as grandes metrópoles do mundo o fizeram. Não é? Seul fez, Milão fez, Paris fez, Bogotá fez, a Cidade do México está a fazer, Buenos Aires fez, quer dizer, e a esta escala tão pequena, os custos são muito inferiores, mas os benefícios são enormes. E, portanto, parecia-nos muito mais óbvio que não era a questão do greenwashing, que não era isso que nós pretendemos. O que nós pretendíamos é que houvesse um equilíbrio entre aquilo que é a qualidade de vida das cidades e que essa qualidade de vida das cidades se pudesse, sim, propagar para os seus limites. Mas, ao mesmo tempo, tivemos algumas teorias de desenvolvimento da cidade, a cidade dos 15 minutos, que há quem diga que é boa, que há quem diga que é má. Tivemos a cidade de Donut na Holanda também, com vantagens e desvantagens. Tivemos a cidade de Jardim e, portanto, na realidade, um município que vai agora pensar, vou reestruturar o meu PDM, vou refazer o meu PDM, qual é que é a cidade em que vai pegar? Eu acho que o mais importante das cidades é que as cidades sejam para as pessoas, não é? E, portanto, parece-me que o humanismo aqui é a primeira parcela da equação. E a segunda parcela da equação parece-me que tudo aquilo que nós possamos fazer para melhorar o nosso conforto deve ser logo a segunda parcela. E, portanto, existem vários modelos, existe a cidade de Jardim, a cidade de Jardim que vem no último ano do século XIX, pelo Ebenezer Howard. Existe a cidade dos 15 minutos, o modelo do Carlos Moreno em Paris, mas vou-lhe dar um exemplo. A reformulação urbanística de Londres é feita pelo Departamento de Urbanismo da NHS, na realidade, o National Sim, o Serviço Nacional o Serviço Nacional de Saúde, o equivalente. E, portanto, aqui percebe-se claramente que existe a preocupação de que a questão da cidade seja um espaço de todos e que isso traga benefícios para todos. E parece-me que, no caso português, a uma escala muito mais pequena, acho que era muito fácil de implementar esse conceito, sobretudo no Algarve, porque obviamente temos uma enorme costa e porque também temos algumas geografias que nos permitiam facilmente poder ter melhores mobilidades, porque não existem grandes, sobretudo na questão do litoral, não estou a falar na questão, por exemplo, de Silves, mas na questão do litoral seria muito fácil acabar por existir uma própria rede intercidades ou interlocalizações para que fosse promovida essa própria mobilidade, porque acabamos sempre por ter ali a presença do mar e mesmo a presença dos verdes não precisa de ser a questão da relva e da árvore, etc. Quer dizer, existe muita... Aí levanta-nos o outro problema, que nós estamos a aproximar-nos do final, que ainda queria abordar um bocado, como é que é a arquitetura, e a arquitetura aqui desde o parafuso até ao planeamento urbano,
consegue e vê este problema agora, que é a questão que toda a gente fala da sustentabilidade, a questão da resiliência aos fatores climáticos extremos e essas coisas do género. Como é que os arquitetos estão a integrar isso aí na sua atividade? Os arquitetos estão com muita atenção a acompanhar as alterações climáticas. No Algarve estamos com muita atenção a acompanhar o desenvolvimento na prática das alterações climáticas, sabendo que existe um plano das alterações climáticas intermunicipal, a questão do PIAC, que já o apresentámos 2 vezes. Preocupa-nos mais a questão daquilo que nós não conseguimos fazer. E, portanto, é com muita dificuldade que vemos a quantidade de percas que existem nas autarquias no abastecimento das águas, a questão das barragens. Portanto, existe algum trabalho que parece-nos que deve ser feito na melhoria da questão das percas de água, que é algo que é completamente assustador no Algarve, e tem vindo muito trabalho a ser feito e parece-me claramente que tem que ser reforçado esse trabalho. Também partilho do facto da questão seja da agricultura, seja dos campos de golfe. Nós precisamos de todos, mas na realidade precisamos de todos, mas eles têm que ser o mais eficientes possíveis. Relativamente à questão do Algarve, nós temos muito, particularmente a questão hídrica, é uma questão fundamental, não é? Como é que nós estamos, por exemplo, a questão da reciclagem das águas residuais não negras, é uma coisa que já se fala há muito tempo, mas nos projetos isso já está sendo... É preciso alguma dimensão para tornar realmente isso eficiente. Na questão dos grandes empreendimentos turísticos, obviamente que isso faz sentido e tem sido muito utilizado. Na questão dos espaços públicos, é preciso depois também ter os instrumentos para poder tratar essa água e nem sempre, consoante os orçamentos dos municípios, o conseguem fazer. Caso a caso, existem clientes que sim, que pedem e têm essa consciência. Obviamente que essa consciência ecológica traz também custos por vezes suplementares, que parece um custo agora, mas ninguém consegue ver os benefícios a seguir. Parece-me que se existir um bocadinho mais de informação, até do própria encomenda e das pessoas que nos estão a fazer essa encomenda, poderá existir mais benefícios. Contudo, isso acaba por ser uma gota no oceano. Já agora que estamos a terminar, vamos deixar aqui uma mensagem para quem está a pensar ser arquiteto. O que é que diria hoje alguém que está a meio do 12º ano, vai concorrer daqui a pouco e tem que tomar uma decisão e diz assim, eu quero na vida ser arquiteto? A mensagem que posso passar é preciso uma grande resiliência. É preciso que os novos membros entendam que o trabalhar em conjunto não obriga só a que se trabalhe com os outros colegas, mas é muito importante que se comece a trabalhar com as instituições. E, portanto, é muito importante que os arquitetos trabalhem também com as instituições que os representem, no sentido de isso apresentar um maior peso e uma maior força para quem está temporariamente a ocupar os cargos que nós estamos neste momento, porque é isso que nos ajuda depois a que essa mensagem passe para todos os locais onde as pessoas estão a trabalhar. Portanto, os arquitetos são essenciais ao progresso de um país e são essenciais, sobretudo aqui no Algarve, não só pela requalificação e pelo conhecimento que têm, mas sobretudo, e nesta fase onde nos encontramos, para tentar promover consensos. Porque a partir do momento que esses consensos existam, todas as outras instituições vão conseguir perceber que só têm a beneficiar com esses consensos. Nós temos feito um esforço com todas as entidades, mas continuamos a precisar que os arquitetos, e sobretudo os arquitetos mais novos que agora integrem, venham com esta consciência de que nós conseguimos mudar o mundo sim, mas não é sozinhos, em conjunto. Ok, com esta mensagem ficamos, e essa é efetivamente uma mensagem ótima, que é juntos somos mais fortes, não é? Já diria aqui há uns tempos uma publicidade, mas é verdade. E a quem quiser ser arquiteto aqui no Algarve, penso que a Ordem estará sempre aberta para dar todos os esclarecimentos para quem ainda tem dúvidas sobre a profissão, e resta-nos agradecer a presença aqui do Sr. Arquiteto e nós é que agradecemos a representação da Ordem dos Arquitetos aqui no Algarve, e de vocês eu espero que estejam connosco na próxima emissão. Tá bom? Até já.
W4M Digital Solutions, a solução digital para a sua empresa. Companhia de Dança Panteras, o teu encontro com a arte de viver. Maston, a construtora de alto padrão que transforma sonhos em realidade. Tu. Talentos unidos em prol do Algarve.